Voltando para o nosso bloco 2 da nossa aula também 2. Eu sou a professora Rebeca Teles e estou aqui dando continuidade ao nosso assunto de redação. Hoje nós já falamos de uma temática extremamente importante, que é a macroestrutura do texto. Olha aí, não pode esquecer, hein? 3 partes, 4 parágrafos, introdução, D1, D2 e proposta de intervenção, porque estamos tratando aí da redação do Enem, então ela nomeia essa conclusão. Então isso daí já tá fácil para você já tá sabendo, então a gente não vai ter mais problemas com essa questão da macroestrutura do texto. Agora, outro assunto que está relacionado diretamente com essa questão da macroestrutura é justamente, lembra que eu perguntei lá se estética importa? Importa sim, tá? Então, vamos falar nesse segundo bloco sobre a estética textual. O texto de vocês, ele precisa ter aí uma estética, né? E quando a gente fala de estética, a gente não fala de beleza, a gente está falando de coisas que só de olhar o corretor, ele já avalia o seu texto. Então, quais coisas são essas? Bom, primeiro, a gente já começou pela macroestrutura lá na frente, no bloco anterior. Então, se o corretor, ele vai pegar ali seu texto e vai perceber que tem ali, 4 parágrafos, ele já vai pensar, olha, essa pessoa sabe da macroestrutura. Se as informações estão batendo, porque nós já vimos que cada parágrafo tem ali informações devidas a serem colocadas, né? Se isso daí ele vai ter que fazer a leitura, mas esse primeiro olhar do corretor, gente, é extremamente importante e a gente não pode deixar passar batido. Então a gente precisa falar sim, porque a estética do texto é algo relevante para você utilizar e se preocupar na redação do Enem. Lembrando que para a redação do Enem, né, até então a caneta é preta. Então, caneta de cor preta. Então, aí você que está treinando, já treina dessa forma, né? Já pega aí uma caneta preta para ir treinando sua escrita, né? Para ir treinando os aspectos da redação, para você, de fato, começar a aprimorar essa habilidade. Lembra que eu já falei aí lá na aula 1 que a escrita, ela é uma habilidade. Então, por ser uma habilidade, o que é que ela precisa? Ela precisa que a gente vá treinando para que a gente consiga dar conta e melhorando ao longo aí do percurso, certo? Então, aspectos aí dessa estética textual. Gente, vocês anotam as coisas, porque eu anoto as coisas, tá? Então, eu tô aqui com vocês, mas estou anotando, tô falando até para que eu não fique repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Porque não é interessante. Mas vamos lá. Estética textual. Primeira coisa que eu vou falar aqui, né? Já falei, macroestrutura, ou seja, o seu corretor, ele tem que, só de olhar, identificar os 4 parágrafos, né? Sua redação tá ali divididinha em 4 parágrafos, tá tudo bem. Outra coisa que é importante é o recuo. O que é o recuo, Rebeca? É aquele espaçamento que você dá antes de começar o parágrafo. Lembrem-se que, quando vocês estavam lá naquele processo de aprender a escrita, né, alfabetização, que hoje é primeiro ano, hoje não tem mais alfabetização, né? Eu peguei a alfabetização, mas hoje a gente chama de primeiro ano, né? Pronto. Mas acredito que você deve ter pego aí a alfabetização, que você não deve ser tão novinho assim. Mas vamos lá. Quando a gente aprende a fazer cópia, né? As professoras adoravam passar cópias pra gente, ditava e passava. Elas sempre diziam, início de parágrafo, bota o dedinho pra marcar, pra dar o distanciamento da margem. É justamente isso que você vai fazer. Começou a sua introdução, bota-se o dedinho, nada é o dedo, viu, gente? Vê se não bota a mão. Não, um dedinho só. Rebeca, meu dedo é muito grosso, então bota o midinho, bota o dedo mais fininho lá e marca, tá? Não precisa marcar, tá? Mas aí você começa a sua escrita ali, pronto. Começou a introdução. Quando você for começar o desenvolvimento 1, você vai fazer uma linha imaginária e vai começar a escrita do seu D1, do seu desenvolvimento 1, justamente na mesma direção da introdução.
fiz, finalizei o D1, vou para o D2 a mesma forma. Vou começar o meu desenvolvimento 2, faço aquela linha imaginária e começo ali. E assim farei também no último parágrafo de propósito da redação. Por quê? Porque às vezes você está lá escrevendo a sua introdução e finalizou a sua ideia lá na margem direita, no caso, né? Se você começa um parágrafo colado na margem esquerda, a depender do que você escreva, da informação que você traga, não fique nítido, né? Que ali você está começando uma ideia nova. Então, para não correr esse risco, a gente precisa sim dar o recuo no início do parágrafo. Então, vai começar a introdução, afasta da margem, D1, afasta da margem, D2, afasta da margem, e propósito de intervenção, afasta da margem. Então, só no início do parágrafo, tá? Então, no primeiro ali, ó, a primeira linha afastada, e aí vai, depois as seguintes, a gente escreve junto à margem, só no início de cada parágrafo que a gente vai dar esse espaçamento aí, beleza? Por quê? Porque mostra aí uma organização, o texto fica mais bonito, o texto fica mais equivalente, mais cuidadoso. Gente, a estética é assim algo que realmente facilita muito a leitura do texto. É muito melhor você pegar um texto para corrigir tendo uma estética textual bacana do que você pegar um texto assim totalmente engarrafado, digamos assim, tá? Então, enquanto eu vou falando, vocês vão ver as imagenzinhas aqui, tá? De alguns exemplos para ficar mais nítido do que eu tô falando. Então, tem esse espaçamento. Olha aí esse texto aí que vão colocar. Nossa edição maravilhosa vai colocar na nossa telinha para vocês verem quando eu tô falando aí do recuo, do alinhamento dos parágrafos. Pronto. Então, temos aí o alinhamento dos parágrafos. Quantidade. Gente, o corretor, ele tá esperando 30 linhas ali. Por quê? Porque ele sabe que em 8, 9, 10 linhas não vai dar conta de escrever todas as ideias, todas as partes pertinentes a um texto dissertativo, tá? Então, quando vocês pensarem na escrita, trabalhem na perspectiva de 30 linhas. Então, ó, e o resto? A gente se depara com um texto desse e eu me pergunto logo, tá, e o resto das ideias? Não tem muita informação, essa pessoa não sabe, então, seu texto já vai ser mal visto por aí, tá? Então, não vai correr esse risco de ter o seu texto mal visto, tá? Então, vamos cá. Olha esse texto aí, esse exemplo. Um texto, vários equívocos. Deixa eu aumentar aqui minha tela para poder ver que eu sou míope. Ah, mas você não tá longe, tá perto. Mas o texto aqui tá pequenininho. Primeira coisa aqui que a gente tá vendo nesse texto, né? Um texto, vários equívocos. Por que vários equívocos? Olha só. Primeiro, antes de ler esse texto, na verdade eu nem vou ler esse texto, tá? Eu vou falar só dos aspectos estéticos, aquele que o corretor leva em consideração só em olhar. Gente, lá nas instruções, eu disse a vocês na aula 1, leia a instrução. A instrução, ela tá ali porque ela tá dando informações importantes. Tem lá uma informação, texto escrito em prosa. O que é um texto em prosa? E aí, quem sabe o que é texto em prosa? Eu tô aqui com um texto para fazer minha indicação daqui a pouco, mas vou mostrar para você o que é um texto em prosa. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar muito bem para ver, mas dá, né? A gente percebe que esse texto, ele está dividido em parágrafos. Então, um texto escrito em prosa nada mais é que um texto escrito em parágrafos, certo? Olhando para esse texto aqui, a gente está vendo que ele não está escrito em parágrafos, ele está escrito em versos. Então, se eu olhasse, assim, sendo bem sincera, acho que você também, ó. Se eu olhasse esse texto sem o contexto do Enem, sem ter o contexto do Enem, porque esse texto foi um texto escrito para a redação do Enem, mas só de olhar desse texto aqui, gente, a gente percebe, a gente já acha que vai ser um poema, que é um texto literário. E o texto dissertativo, ele não tem essa característica, esse viés, né, de verso, de estrofe, não tem nada disso. Isso é característica de poema, né, desse texto mais lírico,
Não. Nada de lirismo em texto de Enem. Então, só de olhar esse texto, eu como corretor já sei que ele já está aí com esse déficit porque não está escrito em prosa. Espera-se que o texto esteja escrito em prosa, mais especificamente tratando-se do texto do Enem, em 4 parágrafos, tá? Então, primeiro equívoco seria esse, a questão dessa estética em questão da paragrafação. Outra coisa importante, perceba que na linha 1, esse texto começa com o quê? Com asterisco. E se vocês olharem, não tem mais asterisco no texto. Tipo, poderia ser, todo início do parágrafo ele colocou um asterisco. Não, ele só colocou um asterisco. Isso aqui é muito grave, porque isso pode ser interpretado como marca, né? Ou seja, esse asterisco, ele não tem um nexo dentro do texto, tá? Ele não tem uma importância, ele não tá ali tendo uma função específica, ele tá ali aleatoriamente. Isso pode ser considerado como uma marcação, tá? Como assim, Rebeca, marcação? Tipo assim, olha só, o Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele é um documento, né, do governo, que o governo utiliza para avaliar esses estudantes egressos aí do ensino médio. Então, ele precisa ser o mais correto possível. Ele não pode dar margem de dúvida na sua avaliação. Sendo assim, qualquer elemento que esteja descontextualizado do texto pode ser considerado uma marca para um aviso. Vou dar um exemplo, tipo, sei lá, eu tenho uma professora no curso que eu sei que ela é corretora do Enem. E aí eu digo para ela, olha, na minha redação, antes de começar, eu vou botar lá, sei lá, um asterisco. Então, assim, o corretor, ele não sabe de quem é a redação, né? A redação, ela vai para os corretores aleatoriamente. Não tem, assim, algo especificando. Entretanto, vai que ela se depara, coincidentemente, com aquela redação com um coraçãozinho na frente. Ela vai, associa, opa, é da minha aluna, então vou dar um pontinho maior, porque é da minha aluna, né? Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Ou para que evite pensar nessa possibilidade de que isso aconteça, o Enem, ele já descarta. Então, qualquer caractere que não esteja vinculado no texto, que esteja descontextualizado, já é elemento para zerar a sua redação. Então, tome muito cuidado, tá? Nada de botar alguma coisa que não seja ali, de fato, pertinente ao texto, um parêntese, né? Já que se você for trazer uma informação a mais, aspas, se for citação direta, né? E as pontuações, né? O pontozinho e as vírgulas. Mas evitem, assim, qualquer outro elemento descontextualizado, a gente não bota. Isso aí, a meu ver, já é elemento para se zerar essa redação. Vamos ver aqui outra coisa importante. Bom, a priori, só a questão mesmo da estética. Eu não vou fazer a leitura, tá? Se a gente for ler esse texto, a gente vai ver outros erros de outras demandas, mas eu queria só que você visse que só de olhar a gente já percebe os erros nesse texto. Então, estética textual importa sim. E é esse texto aí. Olha esse texto que tá aparecendo. Consegue aí, possa ser que você consiga fazer a leitura de uma, de duas palavras. Eu consigo assim de poucas, né? Eu ia ali aleatoriamente, pôs lá embaixo. Mas assim, é um texto que você não consegue ter um entendimento. Por quê? Porque a letra tá ilegível. A maioria aí das palavras que estão colocadas está ilegível. Deixa eu até anotar aqui que quero falar duas coisas aqui nessa questão. Quando a gente fala, e lá na instrução da sua redação tem, ela fala de legibilidade. E legibilidade, gente, é diferente de beleza de letra, tá? Como assim, Rebeca? Olha só, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você.
Então, quando a gente fala de que o texto precisa ser legível, não estamos falando de beleza de letra. Ah, escreve, olha, aquela criatura tem uma letra linda, uma letra de caligrafia e tal. Não, não é nada disso. A gente está falando de letra legível, em que a pessoa olhe para o seu texto e consiga fazer a leitura dele ocorrente. Eu costumo dizer que o texto ele tem que ser que nem um rio que flui. Ó, você precisa pegar o texto e conseguir fazer a leitura dele corrida, sem muitas delongas, sem muitos problemas de entendimento. Então, um bom texto a gente vai conseguir fazer isso. Então, preze pela sua legibilidade. Poxa, mas eu tenho uma letra que às vezes nem eu consigo entender. Meu irmão, se você não está conseguindo entender, imagine seu corretor que tem mais de não sei quantas redações por dia para corrigir. Então não faça isso, não dê margem para o erro. Comece a treinar a sua escrita, né? Reserve um tempo para treinar. Já vá sabendo que para o Enem você vai precisar daquele tempo, daquele quantitativo de horas que eles dão, né? Para que você faça a sua prova no primeiro dia. Você vai precisar guardar um tempo, não mais para escrever a redação, mas para passar a limpo, que aí você vai precisar realmente ter esse cuidado com a legibilidade da sua letra. Outro ponto importante, né, nessa questão da letra, tem a legibilidade e tem aquela dúvida, né? Muita gente pergunta, mas eu escrevo letra com letra de forma, né, que é também chamada de letra de imprensa. Eu escrevo manuscrito mesmo, né, que é aquela letra corrida. Não tem problema de você escrever de uma ou outra. O Enem até então não especifica, né, como esse candidato vai fazer a sua escrita. A única coisa que eu chamo a atenção são dois aspectos. Primeiro, se você começou com a letra cursiva, né, que é aquela letra mais, né, corrida, você vai finalizar com ela. Se você começou essa escrita com letra de forma, você vai precisar terminar com ela. Nada de misturar letra ao longo do seu texto, tá? Ou uma ou outra. Então, já pensa isso e já começa a treinar essa escrita. Segundo ponto, se você só escreve com letra de forma, que é aquela letra de imprensa, o que é que você tem que ter em mente? Existem distinções entre letra maiúscula e minúscula, tá? Não é só reduzir o tamanho. E outra coisa, no português, na nossa língua, no nosso idioma, a gente tem especificação para a palavra escrita com letra maiúscula ou minúscula. Vou dar um exemplo assim bem claro, bem facinho. Por exemplo, se você for escrever sigla, ela tem que ser com letra maiúscula. Mas se você for escrever uma redução de uma palavra, você pode sim escrever ela com letra minúscula, né? Depender ali da formatação do texto. Então, assim, existem regras para essa utilização e se você escreve tudo igual, isso pode incidir ali na correção da sua competência 1, que vai justamente avaliar os aspectos da escrita, né? Dessa norma padrão. Então, assim, comece a fazer esse treinamento da letra, se você percebe que é uma dificuldade para você, tá bom? Então, assim, legibilidade da letra, né, que totalmente influencia na estética, né? Só de cara aí nesse texto que vocês viram, você já percebe que não vai adiantar, ele pode ter escrito assim, ter uma ideia genial, mas a gente não tá lendo, então o que a gente não lê, a gente não consegue corrigir. Então, a questão da legibilidade, letra legível, e aí escolha como é que você se sente melhor, mais seguro em escrever. Ou cursiva ou com letra de forma, que é aquela letra de imprensa. Olha a diferença agora desse outro texto. Olha aí como ele fica mais limpo, né? Ele fica mais nítido. E outra, quando você não escreve legível, né? Escreve aquela letra assim, meira, que dá para entender, mas a pessoa fica confusa. Você pode escrever uma coisa, mas o seu corretor lê outra. Por quê? Porque se você não escreve legível, você deixa para essa possibilidade. Então, você não vai fazer isso, né? A gente quer aí, ó, rumo ao 1000. Então, se a gente quer rumo ao 1000, a gente não pode dar margem aí, ó,
há percalços no meio desse caminho, tá? Imagina não tirar 1000 por causa de uma letra, negativo. Você vai fazer essa letra, ó, direitinho, organizada para chegar no 1000 tão esperado. Não personalize a redação, gente. Ali não é o momento de você botar imagem, botar emoji. Eu já vi redação com emoji, imagine, não dá. Olha aí aquela coisa do sinal, mande um sinal. Não, nada de mandar sinal. Ah, mas eu botei esse planeta aqui para ilustrar, porque o tema... Não é ilustração, gente. Não é livro. Você não vai precisar fazer ilustração de nada, a não ser que seja com palavras. É um texto dissertativo, ele precisa ser escrito. Então, nada de imagens. Ah, não, no finalzinho posso botar um emoji? Não pode. Nada de sinais gráficos, porque ele pode invalidar todo o seu texto, independente da sua redação estar bem escrita ou não. Se você escreveu tudo lindo, lá no finalzinho botou assim, ó, sei lá, uma carinha de feliz, acabou, zero. Sua redação será zerada e a justificativa vai ser justamente elementos gráficos. Não pode. É difícil? Não é, gente. Não precisa, não. Sai de lá e vai desenhar seu negócio em outro lugar, em outra folha, sem problema. Imagine zerar uma redação por causa de um coração que você fez lá no final. Não dá, né? Então, nada de personalizar a redação. Outra coisa. Isso aí tem mais a ver já... não tanto com a estética, na questão de olho, né, do que a gente vê aí, como foram os outros que ficam mais presentes, só de olhar a gente já consegue identificar. Mas a questão ainda sobre essa estética do texto, né, quando a gente lê, repetição de palavras. Gente, quando o leitor, né, eu não vou nem botar especificamente o corretor, mas quando você lê uma redação, um texto, e que há tanta repetição, isso fica chato, isso trava o texto, acaba travando o texto e de fato acaba ficando repetitivo, né? Fica voltando ali naquilo, fica parecendo que a pessoa não tem ideia, não sabe o que colocar. Então, se ela não sabe o que colocar, ela não tem ideias para argumentar, principalmente tratando-se de um texto dissertativo argumentativo, né? Então, tenham esse cuidado, a estética do texto, né? Tudo isso são elementos, assim, fundamentais para que seu texto seja lido, tenha um olhar da perspectiva do seu corretor de forma mais bacana, que seja mais bem visto e bem quisto por quem está lendo seu texto, tá? Outra coisa... tenham muito cuidado com a translineação. O que é a translineação? É a mudança de uma linha para outra. Ainda tratando do quesito da estética textual, a gente tem uma margem. Aquela margem da direita e da esquerda, elas estão ali justamente para limitar, para orientar ao candidato o limite que ele tem, né, de onde ele deve escrever. Então, aquelas margens, elas têm relevância porque elas servem justamente para nos limitar. Então, nada de escrever para além delas, tanto da direita e da esquerda, quanto da superior e da inferior. Então, tenham cuidado quanto a isso. E essa questão da translineação, o que é essa translineação, Rebeca? É literalmente você passar de uma linha para outra. Sabe aquilo quando a gente está ali escrevendo e vai cortar, segmentar a palavra para continuar na outra linha? Pronto, o seu texto, lembrem-se que eu também já falei na primeira aula, a escrita ela é algo que deve ser pensada, ela é algo que ela deve ter um cuidado, ela precisa de ser projetada. Então, pensando nesse projeto dessa sua escrita, de que ela precisa ter todo esse cuidado, né, de que ela precisa ser pensada, ela precisa ser treinada, quando você for passar a limpo o seu texto, você já sabe ali, provavelmente, qual palavra você vai ter que, segmentar, porque não vai caber naquela linha. Então, quando você faz isso, já tem esse cuidado, de colocar o hífenzinho ali do lado quando a palavra está finalizando, tá? Ah, Rebeca, mas e se eu colocar o underline, né? No caso, traço embaixo para cortar porque não deu, não tem problema, você não vai perder ponto por causa disso. Mas evite, né? Evite colocar esse underline e a translineação, cuidado também
com separação de sílaba, tá? A gente vai falar isso mais na competência 1. Tem gente que vai fazer essa translineação, essa passagem de uma palavra de uma linha para outra de forma errada. Isso incide literalmente na competência 1, porque ela vai tratar justamente desses aspectos das regras gramaticais, e a gente tem regras para separar sílabas, principalmente tratando-se de dígrafos. Muita gente erra a questão de dígrafo, viu? Dígrafos que separam, dígrafos que não se separam. A Rebeca, mas eu tô aqui me preparando para entrar na graduação e você está falando de um assunto lá da alfabetização, primeiro ano. Pois é, porque se uma pessoa erra isso, ela tá aí pecando nesse conhecimento, e é sobre isso, tá? Mas eu tenho certeza que não é o seu caso, não é. O texto deve ser escrito em língua portuguesa. Ah, Rebeca, mas na minha escrita eu quero utilizar a palavra show. Posso? Não deve. Claro que você não vai perder de tirar uma boa nota porque utilizou algum termo que nós chamamos de estrangeirismos, que são palavras que não são próprias do nosso léxico, né? Não são próprias do português, mas que a gente acaba incorporando, principalmente na oralidade, né? A gente utiliza muito, eu vou ali no happy hour, vou num show, vou, sei lá, enfim, né? Várias palavras que a gente usa, mas agora me fugiu. Mas assim, Rebeca, então ao invés de eu botar show, o que é que a gente vai fazer? Tenta aportuguesar. Então assim, por exemplo, com a palavra show, qual seria um termo mais, utilizando a nossa língua, que a gente poderia utilizar para compensar? Espetáculo musical, né? Uma apresentação musical. Então sempre que você tiver termo, né? Que você é extremamente necessário utilizar aquele termo, né? Em inglês ou em outra língua, porque o estrangeirismo não só fala de inglês, fala de línguas estrangeiras, pronto, de modo geral. Tenta trazer, mudá-la para a língua portuguesa mesmo, tá? Então é uma predileção. Então evite, obviamente, texto predominante em outra língua nem será corrigida, né? Porque não dá, o texto tem que ser em língua portuguesa. Mas evitem também os estrangeirismos, tá? O seu texto vai ficar bem mais, mais interessante com expressões da língua portuguesa, porque o texto é norma padrão da língua portuguesa. Não escreva impropérios, termos ofensivos, né? A gente fala muito da questão dos direitos humanos na proposta de intervenção, mas eu falei no bloco anterior e vou ressaltar aqui de novo. Nada de escrever impropérios. Ai, meu Deus, esse tema me afeta pessoalmente. Não é o momento, não é a hora. O Enem, ele não quer saber desse tipo de coisa, desse tipo de palavra. Ele quer solução, ele quer argumentação. Então, nada de palavras de baixo calão, impropérios, termos ofensivos. Ah, mas não é para o Enem que eu estou falando, é para o governo. Não é o lugar cabível para isso. Então, nada de fazer esse tipo de coisa. Lembrem-se, o Enem é um texto politicamente correto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que a gente esteja ali tratando de um problema social, um problema da sociedade, a gente vai precisar manter ali, a classe, tá? A gente vai ter que trazer ali um teor racional. Quando a gente fala de impropérios, termos ofensivos, a gente já está trazendo a nossa subjetividade, o nosso sentimento. A gente está deixando o sentimento ali aflorar, né? Aquela raiva, meu Deus, esse tema, eu tenho um ódio, tem um monte de coisa para falar desse tema. Não é o lugar para isso. A redação do Enem não vai ser esse lugar de desabafo subjetivo, tá? De ninguém. Então vamos aí racionalizar. O texto do Enem, ele pede racionalidade lógica, ela pede ali criticidade, pensamento crítico, nada de ser passivo não, esqueci o nome, quando eu lembrei, esqueci. Mas aí, enfim, nada de ser, não vou lembrar a palavra, mas nada de ser sentimental, tá? E acabamos
a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula aí, não menos importante do que as outras. Então, lembrem-se, estética textual importa e comecem a rever os textos de vocês. Pega o texto, um texto antigo que você escreveu, dá uma olhada, vê se você encontra algum desses elementos que eu disse, né? E comece a atentar sobre eles, tá? Bom, eu disse para vocês que sempre no final do nosso bloco 2 da nossa aula, eu vou recomendar um repertório sociocultural, tá? Eu assisto muita coisa, eu acabei de assistir uma série bem legal, A Garota da Fita, tá no Netflix. Mas eu gosto de recomendar livro porque é bom ler, né? É bom ler para aumentar tanto o nosso arcabouço lexical, né? Nosso arcabouço de palavras, a gente consegue ter repertório. E eu gosto da coisa assim, ó. Que você pega, cheira. Gente, eu sou apaixonada por cheiro de livro. Novo, né? Porque esse aqui não tá tão novo assim, né? Mas vamos lá. A minha recomendação de hoje é esse aqui, ó. Modernidade Líquida, do sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, já falecido, faleceu recentemente, tipo, alguns anos atrás, poucos anos atrás. Bauman, ele é bem citado nas redações, muitas produções trazem ele, e só para dar um spoiler, que eu não vou citar tudo, mas ele traz um conceito bem interessante, que é falando de... Ele parte do princípio de que a sociedade, vivemos numa modernidade líquida, ou seja, uma modernidade muito volúvel, em que nada é feito para durar, né? As relações, elas não duram, enfim, né? De modo geral, as relações não duram, relações amorosas, de amizade, de trabalho, enfim, de todas as esferas. Por quê? Porque ele parte do princípio de que essa modernidade, ela é líquida. E ó, o líquido como é, ó. Ele é instável, ele não está feito para ficar ali estático, né? Ele é volúvel, ele não representa uma seguridade, né? Se você pisa na água, você não pisa, você afunda. Por quê? Porque o líquido, ele não dá essa seguridade para ninguém, porque essa é a característica. Então, ele diz que vivemos tempos líquidos. E aí, ele vai ter uma série de livros, né, que traz... aponta esse conceito da modernidade líquida em outras esferas. Tem amores líquidos e assim sucessivamente. Então é bem interessante você conhecer um pouco mais de Bauman para citá-lo. E fazer não citação direta, fazer citação indireta, que eu, a priori, prefiro muito mais do que uma citação direta, quando você traz o conceito ali da pessoa, traz o nome dele e já traz ali com as suas palavras, o seu entendimento, fazendo a vinculação com o tema, tá? Então, minha dica de hoje da aula 2, não lembro, acho que a da 1 eu não lembro qual foi, acho que foi Chimamanda, né? Não sei, acho que foi, vou dar uma olhada, porque senão eu indico em outro vídeo. Mas é isso, muita prática, lembrem-se, escrita é habilidade, então você vai precisar praticar. Essa aula de hoje eu acho que foi fundamental para que você pegue a sua escrita anterior e comece a perceber se você encontra algum desses elementos que eu citei, para que você se atente e não faça mais nas próximas produções, tá bom? Então é isso, bons estudos, até a próxima aula 3 e é sobre isso. Tchau, tchau!